Vamos falar agora sobre um dos temas mais importantes para a longevidade e a credibilidade de qualquer organização, que é a governança corporativa. Governança é o sistema pelo qual uma empresa é dirigida, monitorada e incentivada. É ela que define como as decisões são tomadas, como os riscos são controlados e como os interesses de diferentes partes, como por exemplo sócios, acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores e a sociedade, são equilibrados de forma justa. Governança também está nos processos de sucessão, na gestão de riscos, na criação de políticas internas, no combate a fraudes e corrupção, na escolha de fornecedores e no compliance. Está inclusive na escutativa dos públicos estratégicos. Empresas com boa governança atraem investimentos, retêm talentos e constroem reputações sólidas. São menos vulneráveis a escândalos, estão mais preparadas para navegar nas mudanças regulatórias. Elas são mais respeitadas em conselhos, em prêmios e em rankings de sustentabilidade. E, sobretudo, são mais capazes de gerar impacto positivo sem perder a eficiência financeira. Por isso que no contexto de ESG, governança não é o G no final da sigla. As pessoas às vezes confundem achando que ESG é tudo igual. Não, ESG são os indicadores que nós buscamos, tanto na governança, como no social, como no ambiental. Mas eles não são equivalentes. Por quê? Porque o E e o S dependem do G. A empresa depende do G. Tudo ao redor de uma organização depende da sua governança. Então, sem dúvida nenhuma, a governança é o pilar central de qualquer empresa. E é na governança que eu defino, meus indicadores ambientais e meus indicadores sociais. Vamos falar aqui rapidamente sobre os 5 princípios propostos pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e que alicerçam uma boa governança corporativa. São eles: o princípio da transparência, o princípio da responsabilização, o princípio da equidade, o princípio da sustentabilidade e o princípio da integridade. Esses 5 princípios funcionam como bússolas. Eles orientam a conduta das lideranças, fortalecem a cultura organizacional e elevam a confiança do mercado. Então vamos falar rapidamente sobre cada um deles. O princípio da transparência, quando nós falamos dele, pode parecer alguma coisa simples. Divulgar todas as informações da empresa. Será que é isso? Mas não é bem assim. Transparência não é abrir mão da confidencialidade, nem divulgar segredos estratégicos ou comerciais. Transparência está relacionada ao desejo de comunicar, de informar para o mercado o que está acontecendo em termos de diretrizes e objetivos internos. É ir além da obrigação legal e demonstrar de forma clara e acessível aquilo que realmente importa para os seus públicos de interesse. Por exemplo, demonstrativos financeiros e balanços são exigências legais. Mas quando uma empresa escolhe publicar um relatório de sustentabilidade, mesmo sem obrigação, ela está sendo transparente de verdade. Esses relatórios revelam indicadores que não aparecem na contabilidade tradicional. São indicadores intangíveis. Quer ver um exemplo? O percentual de mulheres em cargos de liderança. Esse dado revela muito mais do que parece. Se esse percentual for muito baixo, pode indicar uma cultura excludente, uma cultura machista. Algo que afeta diretamente a imagem da empresa e sua atratividade no mercado. Investidores sempre observam esses valores intangíveis com muita atenção. Portanto, a transparência do negócio, uma governança transparente, gera valor, atrai investimentos e aumenta a confiança. Ela é uma parte sólida entre as empresas e as partes interessadas. O segundo princípio é o princípio da responsabilização. No passado, esse princípio era também conhecido como prestação de contas, mas hoje o termo correto é responsabilização. E a mudança não foi por acaso.
Responsabilização significa responder pelos seus atos e omissões e vai muito além de apresentar relatórios. Trata de assumir consequências, tanto consequências civis, criminais e até mesmo com o patrimônio pessoal, se necessário, dos acionistas e da alta gestão. Isso se aplica principalmente aos agentes de governança, que são os conselheiros, os diretores, a diretoria executiva da empresa. Eles têm o dever de agir com diligência, independência e ética. Quando esse princípio é bem praticado, o mercado percebe e investidores ganham confiança e a empresa se valoriza. Não estamos aqui falando só de lucro contábil. Nós estamos aqui mais uma vez falando sobre geração de valor econômico e sustentabilidade do negócio. O terceiro princípio é o princípio da equidade. Equidade não pode ser confundido com igualdade. Enquanto igualdade prega o tratamento idêntico a todos, a equidade vai além. A equidade trata os diferentes de forma justa, levando em conta suas particularidades. Isso está inclusive na Constituição, quando se diz que nós devemos tratar os iguais com igualdade e os desiguais temos que tratar na medida da sua desigualdade. Um exemplo simples do nosso cotidiano: as filas preferenciais para gestantes, idosos e pessoas com deficiência. Esse tipo de pessoa tem prioridade de atendimento. Se nós estivéssemos numa relação de igualdade, todos deveriam esperar sua vez à medida que iam chegando para serem atendidos. Mas no princípio de equidade, nós tratamos os desiguais de uma forma justa. No mundo corporativo, esse princípio também se traduz com muitas práticas. Uma conhecida é a tag along, que garante aos acionistas minoritários o mesmo valor por ação que um sócio controlador receberá em uma venda. A equidade protege a reputação da empresa, evita passivos intangíveis e reforça o compromisso com a justiça nas relações internas e externas. O quarto princípio é o princípio da sustentabilidade. E é comum associarmos o termo sustentabilidade com questões do meio ambiente. As pessoas sempre pensam, sempre não, mas muitas pessoas pensam que sustentabilidade está relacionado a amar a vegetação, abraçar uma árvore e trabalhar o verde. Mas quando nós falamos de sustentabilidade numa governança corporativa, isso vai muito mais além do que isso e nós precisamos ampliar nossa visão. A sustentabilidade é a garantia de perenidade do negócio. Isso envolve não só o respeito ao meio ambiente, mas também a dimensão social e a viabilidade econômica do próprio negócio. Estamos falando de empresas que pagam salários dignos, que respeitam os seus funcionários, que dialogam e respeitam com as suas comunidades ao redor e cumprem suas obrigações legais e que, claro, para elas sobreviverem, elas são economicamente viáveis. Esse princípio afirma que uma empresa não existe apenas para ter lucro, mas ela precisa ser capaz de financiar o futuro de uma forma responsável, duradoura e equilibrada, não só para ela, mas para todos os envolvidos. E o quinto e último princípio é o princípio da integridade. Foi o último princípio que o IBGC estabeleceu. Até pouco tempo atrás, o IBGC trabalhava 4 princípios. E recentemente, nos últimos 2 anos, eles incluíram o princípio da integridade. Ele foi o último a ser formalmente reconhecido, mas ele realmente é um dos alicerces do negócio. Falar de integridade é falar de ética. E precisamos entender que quando falamos em uma conduta ética, muitas vezes nós escolhemos um caminho que nos custa mais caro. Quando a empresa burla processos, quando ela sonega impostos, quando ela pratica corrupção, ela pode até ter um lucro no curto prazo, mas isso vem acompanhado de muitos riscos invisíveis e isso gera passivos e intangíveis. São esses riscos, os riscos na reputação, na imagem, na confiança, que podem corroer o valor econômico da empresa no médio e longo prazo. Por isso, a ética precisa ser uma decisão estratégica. A integridade gera respeito, confiança e perenidade, e ela é a base da reputação empresarial.
Mais do que as regras e as estruturas formais, a governança corporativa é uma filosofia de gestão responsável. Ela promove uma cultura de integridade, fortalece a confiança dos investidores e prepara a empresa para enfrentar crises, crescer com solidez e gerar valor no longo prazo. Empresas com boa governança atraem capital, gerenciam melhor seus riscos e constroem reputações sólidas. Elas são mais resilientes, mais éticas e mais eficientes. E em um cenário cada vez mais exigente, tanto em termos regulatórios quanto em termos de exigências sociais, a governança deixou de ser um diferencial e tornou-se um pré-requisito para a sobrevivência e prosperidade de toda organização.